Olá, é um grande prazer receber você aqui em nossa primeira aula. E hoje nós vamos falar sobre a criação do seu livro. E o primeiro passo é a gente definir a editoria que você mais gosta de escrever. Mas Leandro, eu já tenho meu livro pronto, ele já está escrito, guardado aqui na gaveta. Você pensou na editoria? Você pensou no seu público-alvo? Essa é a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai escrever um livro. Muitos escritores deixam para pensar no público-alvo no meio do caminho, no fim. Está errado. Você precisa pensar sim no público-alvo no começo, no início. Precisa-se de um planejamento e foco. Adapta a tua obra dentro de uma editoria ou já escolha a que você mais gosta sobre literatura infantil, drama, romance, policial, pesquisas, enfim, são tantas editorias. Você pode ser um escritor múltiplo, escrever sobre diversas editorias, mas você precisa colocar o foco em cada livro. Quem é o público-alvo de cada obra que eu colocar no mercado editorial. Tendo visto, a gente vai precisar definir agora os personagens. Quem são os personagens do seu livro? São homens, mulheres, crianças, jovens, idosos? Onde moram, o que comem, o que gostam de vestir? Você precisa definir tudo sobre os seus personagens. Como eu faço isso, Leandro? A maneira mais correta é você ter uma planilha no Excel ou num caderno. Você escolhe onde anotar, mas você precisa nome, sobrenome, idade, nacionalidade e tudo que você puder anotar de cada personagem. Você precisa dar vida a eles. Você precisa inserir esses personagens na sociedade. Eles precisam ter personalidade. Tendo os personagens em mãos, fica muito mais fácil para você contar a tua história. Precisa ter aí o protagonista, os antagonistas, os personagens secundários. Você precisa definir quem é quem na sua narrativa. E detalhe muito importante, quantas vezes a gente não assiste uma novela, um filme ou lê um livro que o personagem some? O escritor simplesmente esquece de dar fim em algum personagem, dar um fim para o personagem, não é verdade? E isso é errado, não está certo. O personagem ele precisa ter sim o começo, o desenvolvimento e o fim. E como que eu não vou perder a mão nisso, Leandro? A planilha está aí para isso. Quando você coloca um personagem para ir viajar, ou você mata ou nasce algum personagem, precisa ir para a planilha. Ela precisa ser abastecida capítulo a capítulo. Você não pode perder a mão. Tendo os personagens definidos, você precisa definir o tempo. Em que tempo você conta essa história? É no passado? É no presente? É no futuro? Defina isso, é de extrema importância para que a tua narrativa seja coerente. Tendo o tempo definido, você precisa saber quantas páginas vão ser precisas para contar essa história. O meu livro, por exemplo, eu não fiz nenhum desses processos. Eu aprendi na raça. Hoje a gente está otimizando o seu tempo com isso. Eu levei anos para definir o meu livro e quando eu escrevi, eu fui colocando tudo no computador e no final ele tinha mais de 500 páginas. Isso é inviável para o mercado editorial. Pensa vocês o quanto custaria um livro com mais de 500 páginas? Qual seria o valor dessa capa? É exorbitante, é fora do mercado. Então você precisa definir agora quantas páginas estimadas você vai precisar para escrever a tua obra. Definindo isso, você já tem o começo, o ponto de partida, o planejamento e o foco. Personagens, tempo e quantidade de páginas que você precisa ter para contar a tua história. I'm just sitting here. I got time. Outro procedimento fundamental para a construção do seu livro é o engajamento social. O que é isso, Leandro? Vou te dar um exemplo. A minha personagem principal, ela se tornou uma ativista animal, uma defensora do mundo pet. Só que para isso acontecer, eu busquei conhecimento, eu busquei estudos, eu busquei quem era que estava envolvido dentro desse universo,
quem eram os beneficiados, onde existia, para que eu pudesse dar conhecimento para minha personagem e para que ela pudesse passar para os leitores também conhecimento sobre aquela causa. É inserir uma situação dentro de uma obra. Se ela permite essa inserção, por que não usar? É um recurso que vai enriquecer a tua obra, que vai enriquecer a tua narrativa. Isso faz com que outras pessoas se identifiquem também. É um gatilho muito especial, porque todas as pessoas envolvidas naquela causa que você colocou no livro vão divulgar a tua obra. Automaticamente, você vai se posicionar com outras pessoas, outros leitores. O teu público-alvo começa a ganhar novos horizontes. Então pense que o engajamento social é sim de extrema importância na construção de um livro. Pense qual engajamento você vai colocar. Se não for possível você utilizar nenhum, cite pelo menos, coloque um personagem vivenciando alguma causa social. Humanize o seu livro, deixe ele mais próximo de seus leitores. The world seems small. We can sit together. Então, pessoal, nós estamos falando sobre planejamento. E dentro do planejamento entra os capítulos. Como construir uma narrativa sem capítulos? É impossível. O capítulo, ele traz para a narrativa dinamismo. Você consegue concluir ideias de um capítulo para o outro. Você traz novos personagens para a história na fusão entre capítulos. Você mata um personagem, você coloca ele para viajar, você põe aquele personagem que até então estava no segundo grau, no ensino médio, para a universidade. É necessário essas fusões. O leitor precisa desse descanso, desse respiro. Existem leitores que leem um livro de capítulo a capítulo. Ele lê primeiro um, depois o outro, depois o outro. Isso faz com que o leitor se sinta mais agradável com a leitura. É como se fosse um resumo para ele. Ele precisa. Nem todo mundo consegue ler um livro numa tacada só. Não é verdade? Às vezes, quando a história é muito boa, a gente consegue. Mas não, a gente precisa ter um respiro. A gente precisa ter um ponto e vírgula. Lembrando que é fundamental cada capítulo ter um subtítulo. E como que isso funciona? Eu já falei, se o personagem estava no ensino médio e está indo para a universidade, o seu subtítulo, naquele momento, pode ser o ingresso à universidade. A criatividade nesse momento é fundamental e ela pode viajar. O subtítulo ele não pode interferir no título do livro. O título do livro é uma coisa, o subtítulo é outra. Ele é o desdobramento da sua história. Então pense que um livro de 200 páginas, por exemplo, pode ter 10 capítulos, 12, 6, 7, mas você precisa sim definir um número, pensando que em cada capítulo você consegue ter um mini resumo de quantas páginas você já utilizou para contar a tua história, de quantos personagens você já inseriu naquele capítulo, você faz um balanço da tua história para poder continuar com a tua obra. You and me, we meant to be in the great outdoors. O planejamento é fundamental para a construção do seu livro. É necessário que você faça pelo menos 2 revisões pessoais a cada capítulo. Avalie a coerência, o português, a acentuação, se todos os personagens estão alinhados com a história. Veja se o seu livro está dentro do padrão literário. Não ache que você, por ser um escritor independente, possa colocar no mercado algo fora do padrão. Não! Você tem que construir a sua narrativa dentro de um padrão. E esse padrão é o que nós estamos discutindo aqui nessa aula.
E você só vai dar o segundo passo quando o seu livro estiver dentro de todos esses padrões que nós conversamos. É óbvio que você precisa criar. Todo escritor precisa ter a liberdade de expressão. Mas ela está permeada sim de normas, de planejamento, de planilha. É necessário. Você está construindo um mundo para você. E você está construindo uma ideia para milhares de leitores. Faça valer a pena. Faça o seu produto ser um exemplo no mercado editorial. E a nossa primeira aula está chegando ao fim. Espero que você tenha conseguido traçar o seu objetivo. Lembrando que a construção de um livro leva tempo e é preciso seguir passo a passo. E para a próxima aula, vamos falar sobre a folha de rosto, sobre prefácios, sumário, a apresentação e sobre dedicatórias. Até lá! Tchau, tchau! Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.